Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu trago uma aula bem bacana aqui, que muita gente ainda tem dúvida sobre qual que é a diferença entre um sensor PNP e NPN e como que faz para identificar. Muitas vezes o cara chega lá no campo, deu algum problema no sensor da máquina dele, ele vai lá no almoxarifado e só tem um sensor e não tem nenhuma etiqueta. E aí ele não sabe se é PNP ou NPN, ou ele vai na sorte, ele vai colocar na máquina e vai ver o que vai acontecer. E está errado. O ideal é você testar esse sensor, verificar se ele está funcionando e qual que é o sinal de saída dele. Então eu vou te explicar de uma forma aqui que você nunca mais vai ficar com dúvida. Vai ser bem bacana essa videoaula. Tá legal? Então, vamos lá. Aqui é uma definição básica, né? Sensores são dispositivos capazes de detectar certo tipo de material e assim tomar uma ação. Um exemplo, você tem aqueles sensores de presença. A hora que ele detecta que alguém entrou ou houve algum movimento, ele liga a luz ou apaga a luz, né? Aqueles sensores de cancela. A hora que o carro passa, ele detectou que o carro passou e ele manda fechar a cancela. Então, basicamente, é isso, né? E a maioria dos sensores industriais, né, desses de proximidades, seja indutivo, capacitivo, ultrassônico, fotoelétrico, são de estado sólido. O que isso significa? Que ele não tem um contato mecânico igual um contador, que fica batendo lá para enviar esse sinal para o dispositivo. É tudo por eletrônica, tá? E aqui, os sensores digitais, internamente, eles são compostos de um circuito eletrônico, no qual irá acionar a saída de acordo com a sua especificação, no qual podemos chamar de saída NPN ou PNP. As saídas dos sensores digitais se comportam como transistores, né? Pois quando um sensor detecta esse objeto, ele irá disparar esse transistor interno que controla a saída, que é praticamente igual a um interruptor. Você foi lá, apertou, ligou a lâmpada, desapertou, desligou a lâmpada. Porém, ele faz isso eletronicamente, tá? Aqui nós temos a figura de um sensor e a identificação dos cabos, tá? Muitas vezes você pega um datasheet lá do manual do equipamento e ele está em inglês. Então, em inglês, a cor marrom é brown, azul é blue, preto é black e branco é white. E o que significa cada cor? O fio marrom é 24 volts, contínuo, o fio azul o 0 volts e o fio preto vai ser a saída e o fio branco vai ser saída. Isso é válido para todos os sensores, tá? Isso é normatizado. Então, quando você pegar um sensor, você tem que saber que marrom é positivo, azul negativo, preto e branco saída, tá legal? E agora nós temos essa dúvida. Bom, se o marrom, que é ali o BN, que é abreviado em inglês, brown, é positivo, o blue, que é abreviado é BU, é o azul, é negativo, o BK, não é o BK hambúrguer, mas é black, qual o sinal que ele é? Para isso, olha só, nós temos o diagrama, né, de uma ligação 3-fio PNP. Então, quando você abre o datasheet lá do equipamento, você vai ver esse desenho. Só que você olha esse desenho, talvez não fica claro. Olha só, nós temos ali um cabo positivo indo direto, né? Que aqui nós temos os terminais, olha só, vou colocar aqui, ó. Aqui nós temos os terminais. O positivo está vindo para cá. Aí aqui tem a representação de um transistor, que vai ser o fechamento interno, e aí tem a carga aqui ligada no negativo com o negativo. Não ficou nada claro esse desenho. Beleza, vamos lá então.
Se o sensor for do tipo PNP, o sinal de saída do sensor enviará 24 volts à carga. Nessa configuração, o comum da carga deverá ser ligado ao sinal negativo. O que isso significa? Está vendo esse transistor aqui? Ele se comporta como uma chave. É a mesma coisa do que isso daqui, ó, ele viesse aqui, ó, e fechasse esse carinha aqui, ó. Então o sinal está vindo por aqui, tá? E o sinal depois vem para cá também. Ou seja, o positivo está aqui. E para que essa carga seja ligada, se você já tem o positivo aqui, o negativo tem que estar aqui. Ou seja, por isso que o negativo é o comum. E no NPN é o inverso, né? Se for do tipo NPN, o sinal de saída do sensor vai enviar 0 volts. Nessa configuração, o comum da carga deve estar ligado no 24 volts. Agora, ele faz o contrário, né? Repare que o diagrama do transistor é diferente desse daqui, e é como ele fizesse isso daqui, ó. Ele fechasse agora aqui, e o comum manda para a carga. Se aqui eu tenho negativo, para ter diferença de potencial da carga, ele liga o positivo aqui, tá? Então, para fazer a parte prática, nós vamos precisar de sensor, um PNP e um NPN, de preferência, uma fonte 24 volts, um multímetro digital, de preferência, que meça a tensão contínua, e aqui eu vou estar utilizando o Born Sack, que vai ser para facilitar o esquema de medição. Dá para ser feito direto no cabo? Dá, mas como eu estou gravando, fica um pouco complicado eu fazer, por isso eu utilizei o Born Sack. Então, vamos para a nossa aula prática e você vai ver que é muito simples, agora aplicando na prática esse conceito. Beleza, pessoal? Vamos lá. Então, pessoal, agora já estou com meus itens aqui em mão e nós vamos iniciar a parte prática. Então, eu já estou com o meu multímetro, já estou com o meu cabo para o sensor e eu tenho dois sensores aqui, que eu não sei qual é qual, se é NPN, PNP, ou se ambos são NPN, se ambos são PNP, e a nossa fonte de alimentação. Nesse caso aqui, a fonte de alimentação já está vindo aqui da minha bancada, tá? Então, ela está ligada nesse borne aqui, ó. Deixa eu dar um zoom aqui para mostrar melhor para vocês. Então, olha só. Aqui, esse cabo, onde é o preto e o marrom, ele está ao mais 24 da fonte. Esse cabo branco e azul é onde está vindo o 0 da fonte. E conforme nós vimos ali nos nossos slides, na apresentação, o cabo marrom é a alimentação do sensor, ou seja, está ligado correto. O azul é o 0 volts do sensor, também está ligado correto. E aqui o fio preto, ele não está ligado nada, e o cabo branco também não está ligado nada, que nesse caso é o sinal, é o que nós vamos medir. Esse cabo aqui, ele contém 4 fios, tá? Então tem cabo que vai ter 3 fios, 4 fios e 5 fios. O 5 fios, ele vai ter um fio verde, que é de terra, vamos falar assim, a cor terra, porém para algumas aplicações especiais e alguns sensores, tá? E serve como terra. E o branco aqui, o preto é uma, vamos chamar de saída 1 e o branco de saída 2, que tem alguns sensores que tem até 2 saídas, tá? Porém, se você tiver com o cabo de 3 vias, o teste é o mesmo, vai funcionar da mesma maneira, tá legal? Feito isso, o que você vai fazer? Você vai ligar o multímetro na escala de tensão contínua, tá? Tá o símbolo aqui de V com os tracinhos, que é tensão contínua.
O próximo passo vai ser ligar as ponteiras do multímetro, né? A ponteira do multímetro, que nós estamos com ela aqui, o cabo preto vai no COM e o cabo vermelho vem aqui, onde está escrito V, tá? Então, dessa forma, o multímetro está ligado corretamente para estar testando o sensor. Então, conectei aqui e conectei aqui. Feito isso, eu vou habilitar aqui o backlight do multímetro para facilitar aí para vocês a visualização. Agora, nós vamos certificar que há tensão chegando aqui no nosso borne. Então, marrom é o positivo e azul o negativo. Olha só, deixa eu conectar aqui que escapou. Olha lá. 24 volts. Por que há 24 volts aqui? Porque a diferença de potencial entre dois pontos, tá? Esse aí é o princípio básico da elétrica, por isso que há tensão. Se eu colocar o multímetro aqui, tanto a ponta preta quanto a ponta vermelha no mesmo ponto, não há tensão. Repare, as duas ponteiras estão no positivo, ou seja, a zero. Porque não há diferença de potencial, é o mesmo ponto. E se eu fizer isso também para o 0 volts, vai ser o mesmo princípio, 0 volts. Tá? Vocês já vão entender por que eu estou explicando isso daí. Agora, a próxima etapa, eu vou pegar esse sensor aqui, ó, que não tem identificação nenhuma e eu não sei qual saída que ele é. Então, eu vou ligar ele no conector. Não tem como colocar errado esse sensor, porque ele tem um pininho guia, tá? Que vai auxiliar na montagem do sensor no cabo. Aqui eu sei que esse sensor ele é do tipo capacitivo. Será? Não sei. Temos que testar. O capacitivo ele detecta qualquer material. Ou seja, ó, eu coloquei aqui, ó, não aconteceu nada. Então, ele não é capacitivo. Se ele não é capacitivo, só resta ele ser indutivo. Então, eu pego algo metálico e coloco na frente. Olha só o que acontece. A minha saída aqui, esse LED aqui, ele acende. Eu afastei, ele apaga. Então, concluímos que esse sensor é um sensor do tipo indutivo. Tá? Partindo desse princípio, né, agora só nos resta duas opções, ou saída PNP ou saída NPN. Vamos imaginar que esse sensor, vamos para a primeira hipótese, que ela é NPN. Se o sensor for do tipo NPN, o sinal de saída aqui no cabo preto do sensor, ele vai ter que enviar 0 volts. Então, se ele está enviando 0 volts, para que haja diferença de potencial, eu vou ter que medir entre o mais 24. Então, eu vou colocar a ponteira aqui do multímetro no mais 24 volts e vou acionar aqui, ó. Vou deixar ele acionado e vou colocar a ponteira aqui, a ponteira vermelha no mais 24 volts e vamos ver no cabo preto se tem alguma coisa. Olha só, ele está me dando aqui, ó, aproximadamente 3 volts. Se eu tirar aqui o sensor não, desculpa, a peça metálica, olha só, vai para 0, 2, ou seja, o sensor tem que mandar 24 volts. Sendo nessa configuração, esse sensor ele não é do tipo NPN, ou seja, ele é PNP. Por quê? O PNP, a saída, vai enviar 24 volts a carga. Então, se ele está enviando 24 volts, para medir diferença de potencial, eu tenho que me basear onde? No 0 volts. Então, ponteira preta no 0 volts. Tá?
e vamos colocar a ponta vermelha no cabo preto. Olha lá o que acontece. Temos 24 volts, ou seja, concluímos que esse sensor é PNP. Se eu tirar aqui o metálico da frente, olha lá, vai para zero. Voltei, 24 volts. Então já concluímos que esse é um sensor PNP. Agora vou soltar aqui e vamos verificar se o outro sensor ele é também PNP ou ele é NPN. Então, mesma coisa. Vamos achar aqui a posição. Achou a posição e vamos ligar. Aqui eu sei que esse sensor ele detecta qualquer material. Tá vendo? Na hora que você chega próximo aqui, ele detecta. Então ele não é do tipo indutivo, ele é capacitivo. Então qualquer material que eu aproximar dele aqui, ele vai detectar. Então vamos lá. Aqui ele não está acionado porque a lâmpada está apagada. Então vamos supor que agora ele também seja PNP. PNP novamente envia 24 volts a carga. Então a minha ponteira tem que estar no 0 volts. E vamos verificar no cabo preto se tem alguma coisa aqui. Olha só, quando o meu sensor não está acionado, eu tenho 0 volts. Quando o meu sensor também está acionado, olha só. Ah lá, continua em 0 volts. Então, só nos resta uma possibilidade. Ele ser PNP. PNP envia o 0 volts. Ou seja, a nossa referência vai ser o mais. Vamos verificar? Vou colocar aqui e vou colocar aqui. Olha só, sensor está apagado. Sensor acionado, ah lá, tenho os meus 24 volts. Ou seja, esse sensor preto que nós acabamos de medir, ele é NPN, e esse outro sensor indutivo, ele é PNP. Então dessa forma fica muito fácil você fazer o teste e nunca mais errar. Tá legal, pessoal? Se você achou que essa aula aí trouxe conhecimento para você, esclareceu a sua dúvida, agregou conhecimento para você, curta esse vídeo, comenta. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí para você estar recebendo as notificações e, se possível, compartilha com mais pessoas que precisam aprender desse conteúdo. Tá legal, pessoal? Aproveitem e dê uma olhada nos demais vídeos que nós temos aí com todo esse conteúdo bacana para vocês. Um abraço, fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.